Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de Santa Ceia, culto da família, que traz o tema Para onde vamos quando morremos? Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aumentar mais um pouco aqui o nosso retorno. Glória a Jesus. Estamos felizes, estamos alegres por vencermos mais um mês na presença de Deus, não é verdade? Graças a Deus pelo Senhor que nos dá a vitória. Estamos aqui alegres, felizes e estamos aqui gratos a Deus para enfrentarmos mais um mês de agosto na presença de Deus. Amém? Mês de agosto é um mês de mistério, né? Glórias a Deus. Agosto de Deus, né? As pessoas sempre falam assim, tá a gosto de Deus, né? E quando a gente deixa nas mãos de Deus qualquer situação, a gente pode ser surpreendido pelo nosso Deus a qualquer momento, né? Quando confiamos em nós mesmos, muitas vezes somos frustrados, mas quando confiamos algo nas mãos de Deus, Ele nos surpreende. Vale muito a pena confiar no Senhor, amém? Convido a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus, você que está online, você que está conosco aqui no presencial. Vamos juntos nos humilhar na presença de Deus. Vamos agradecer por mais uma semana. Vamos agradecer também pelo mês, aleluia, que o Senhor nos deu, mês de julho. Glórias a Deus, acredito que todos enfrentaram aflições, porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E quem teve bom ânimo, com certeza o Senhor deu força para vencer. E vamos nesse momento agradecer e também pedir a bênção do Senhor. Vamos nos humilhar, pedir perdão pelos nossos pecados e vamos também, aleluia, pedir a Deus que nos abençoe para mais um culto e que nós possamos ser alimentados nessa noite em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, é por Tua causa que nós estamos aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo mês de julho. Muito obrigado, Senhor, por ter entrado no mês de agosto. Muitos não conseguiram chegar até aqui, mas até aqui o Senhor
tem tido misericórdia de nós, tem tido misericórdia do seu povo. Por isso nós estamos alegres, Pai. Obrigado. Perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos perdoa, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia, queremos nos apresentar diante do Senhor com um coração quebrantado, um coração humilde, Pai. Por isso, te pedimos perdão nesta hora e te pedimos, abençoa a tua igreja. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Não importa se vamos ser confrontados, Pai, mas que nós possamos receber do Senhor a repreensão e possamos ser transformados, impactados com o teu poder, com a tua palavra e com a tua glória, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, receba todo louvor, toda honra, aleluia, cada expressão de honra e de louvor que vamos dar a Ti nesta noite, receba, Pai, porque é tudo Teu, Pai. Não é para a minha honra, não é para a honra da pastora Camila, mas é para a honra e glória do Senhor, Pai. Acima do meu nome, acima do nome da pastora Camila, acima do nome da Igreja Nova Aliança com Cristo, está o nome do Senhor, é o nome que nós proclamamos, aleluia, para todos sempre, e já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Vamos nesse momento fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está em casa, não deixe que as notificações do seu celular venham te distrair. Se possível, vire a tela para baixo, para que você não venha a ser distraído e perca a sua bênção. É o momento de louvar a Deus, e louvar a Deus, o Senhor, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então faça isso de uma forma racional, aleluia, queira louvar ao Senhor, um louvor sincero, com entendimento, sabendo o que está fazendo. Então dê o seu louvor para o Senhor nessa noite, um louvor racional em nome de Jesus. Adoremos o nome do Senhor. Glórias ao nosso Rei. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluia. És exaltado, Deus. Não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus em forma de redenção, Senhor. Há uma razão, a maldição quebrou-se. Há uma razão, a escuridão se foi. Há uma razão, nós somos perdoados. Cristo vivo está. Aleluia! Oh, aleluia! Quem crê nisso? Há uma razão, não somos derrotados. Há uma razão, não sermos condenados. Há uma razão de sermos tão amados. Cristo vivo está. Quem quer levanta a mão e adora, vai! Aleluia! E a razão desse amor morreu em meu lugar. Hoje eu posso clamar, Aleluia! ser livre pra adorar. Abba, Pai, esse amor morreu em meu Esse amor morreu em meu, em seu lugar, Hoje no nosso eu lugar. posso clamar, Aleluia! ser livre pra adorar. Abba, Pai. Só quem é livre levanta a mão e adora. Obrigado, Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Jesus. Obrigado por nos amar, Senhor. Dedicamos a Ti o nosso amor. Glória ao Rei ressuscitado. Glória ao Rei que vive está.
pessoa que está ao seu lado. Eu quero profetizar na tua vida essa noite, que enquanto você está aqui adorando, o Senhor está quebrando todas as cadeias. Ei, vai ter mudança de história, vai ter mudança de vida. A última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá é o Senhor. Quem que levanta a mão? Deus está quebrando o decreto humano essa noite, e o Senhor está dando o decreto dele sobre a nossa vida. Enquanto você adora, enquanto você chora, enquanto você se quebranta, Deus está repreendendo essa enfermidade, esse laço, essa cilada. E o Senhor olha para você e diz: filho, só confia, só confia. Eu estou trabalhando pela sua vida. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu. Quem sabe? Agindo eu. Agindo eu. Impedirá. Não ouvi. Agindo eu. Ninguém. Aplauda o Senhor. Ninguém pode impedir o agir. Vamos continuar adorando o nome de Deus. Aleluia. Vamos, Miguel. Fala, glória. Assim, ó. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Momentos tristes me fizeram entender que existe um nome acima de tudo. Uma força sem explicação que entra e toma o coração, que rege todo o universo. Em que poder tem esse Deus? Cumpriu o que prometeu. Aonde ninguém dava nada, escreve uma história e ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu andar, meu levantar. Isso que é Deus. Toca a mão lá em cima, vai, declara. Eu adoro Ele. Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Adore
irmãos. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor agora com os nossos dízimos e oferta. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Os irmãos podeis sentar rapidinho. Glórias a Deus. Igreja, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quantos crê nesse princípio poderoso? Levante as suas mãos. Igreja, muitas pessoas são imediatistas e elas querem resultados rápidos, né? Hoje as pessoas estão procurando coaches, né? Pessoas que ensinam como ganhar dinheiro fácil, né? Como produzir de forma abundante, mas em curto prazo, né? Em todas as áreas hoje as pessoas estão buscando isso, empresas estão investindo em máquinas, né? Muitas vezes para substituir o homem, né? Pessoas que poderiam estar ali trabalhando para sustentar suas famílias estão colocando máquinas, né? E muitas vezes até mesmo não só empresários, mas também pessoas simples, né? Que têm uma vida simples, elas também almejam muito o resultado rápido, né? A palavra diz aqui: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, né? E os seus barris transbordarão de vinho. Mas muitas vezes, igreja, isso não é um resultado no estalar de dedo. Isso quer dizer que a bênção do Senhor, as mãos do Senhor está estendida sobre aqueles que o honram. Então a bênção de Deus, ela vai fluir, né? Ela vai fluir, as bênçãos não vai deixar de ser derramada na sua vida. Ela vai derramando. A porta que ia se fechar, não se fecha. E você está entendendo? Deus vai fazendo derramar. Se você precisar de alguém, você já não vai precisar, porque Deus vai prover e não vai deixar que você tome emprestado, né? Então, isso não quer dizer, quando fala aqui que os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Isso está dizendo, quem confia no Senhor, quem tem a bênção do Senhor, está farto, é próspero. Quem tem a bênção de Deus é próspero, né? Nós, ainda há pouco tempo, uma pessoa me contando, né, que alguém deu uma festa que tinha muita fartura de comida, né? E na mesma noite toda comida pereceu, ou seja, o que sobrou para o outro dia não prestou mais, tudo pereceu. Então o que é que adianta você ter fartura e não ter a bênção de Deus, né? Então aquelas pessoas estavam ali, elas até conseguiram muita comida, mas sem a bênção é nada. O muito sem a bênção de Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito, porque Deus não deixa faltar. A mão do Senhor está estendida, a mão do Senhor está estendida. É poderoso ou não é isso, igreja? É muito poderoso, né, Miguel? Então vale a pena honrar ao Senhor, igreja. Vale a pena honrar ao Senhor. Isso não quer dizer que vai ser de uma noite para o dia você vai ficar rico, você vai ficar milionário, né? Ou que a sua geladeira esteja derramando, não. O que importa é que a mão do Senhor, a bênção do Senhor esteja sendo derramada sobre nós, sobre a nossa despensa, né? Aí você fala assim: acabou a mistura hoje, meu Deus, não vai ter nada para amanhã. Só os que não têm fé que pensam assim, né? Porque aqueles que têm fé falam assim: eu vou viver hoje, eu vou me preocupar com os problemas de hoje e os de amanhã. Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu preocupar amanhã com os problemas de amanhã. E aí entregamos, nesse intervalo do hoje para amanhã, nós entregamos ao Senhor, e daqui a pouco o Senhor chega com a bênção. Não é verdade? Foi assim com Elias. Quando não tem homem para levar, Deus manda o animal levar carne, né? Quando não tem aonde comprar pão, aonde comprar carne, Deus manda pão e carne do céu, né?
É isso, igreja. O povo de Deus é um povo próspero porque confia em Deus, porque honra a Deus. E quem é filho de Deus é filho de um homem rico, poderoso. E não é um pai poderoso e rico com um coração duro, ruim, não. É um homem poderoso, rico, dono de tudo e tem um coração bom para abençoar os seus filhos. Amém? Então, que nós possamos honrar a Deus nessa noite. Você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está na sua tela aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código, escaneando aí para o código do QR Code, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos assistindo essa gravação pelo seu smartphone, ali pelo canal do YouTube, você vai na descrição do vídeo, ali tem os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo agora em tempo real pela rádio Chegou a Minha Vez, através do aplicativo da rádio ou através do aplicativo Radiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você tem acesso ao WhatsApp da igreja e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. E você que está nos vendo pelo site, nos ouvindo pelo site, você pode também clicar no menu do site, vai aparecer a opção igreja, clica na opção igreja, ali tem a opção dízimos e ofertas, você clicando ali já tem os dados bancários para você contribuir com a obra do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com mais louvor, enquanto isso adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar quando me fez a promessa. E pode se passar o tempo, não tem a ver com meu momento, pois ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás. Me disse pra continuar, me garantiu que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cuidando de tudo, ele cuida. E pode se passar o tempo, não tem a ver com meu momento, pois ele não é homem pra mentir e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permitiu voltar atrás. Declare! Me disse pra continuar, me garante que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará.
agradecer ao nosso Pai eterno pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, estamos aqui nessa noite, gratos a Ti, Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias recebidas, aleluia, pela Tua bondade, Pai, por tratar cada um de nós, Pai, com amor, com carinho, e nós sabemos, Pai, que o Senhor não deixa faltar nem para o ímpio, Pai. O Senhor é tão bom que não deixa faltar o pão nem para o ímpio, mesmo não te louvando, mesmo não te honrando. Mas nós sabemos, Pai, que aqueles que te honram, a bênção do Senhor é constante, Pai. Tudo que temos, tudo que o Senhor dá, aleluia, é abençoado, é consagrado. Nós consagramos a Ti, aleluia. Tudo que nós temos, Pai, nós consagramos quando damos a Ti, devolvemos ao Senhor a 10ª parte. E fazendo assim, nós consagramos os 90% que fica nas nossas mãos, está consagrado a Ti. E o Senhor toma conta, o Senhor cuida, e o Senhor multiplica e abençoa, Pai. O Senhor não deixa que o devorador venha destruir, o migrador venha destruir aquilo que nós plantamos, aquilo, aleluia, que nós ganhamos, recebemos, aleluia, está guardado em Ti, nas Tuas poderosas mãos, aleluia, está guardado, Pai. Por isso nós te agradecemos e te pedimos, Pai, nos ajuda, Pai, a permanecer firme e fiel na Tua palavra, que nós não venhamos Te louvar apenas de lábios, Pai, mas que nós possamos Te honrar também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, e que o Senhor receba como oferta de cheiro suave em Tuas narinas, e como forma de louvor, o Senhor também receba os nossos dízimos em nome de Jesus. Pai querido, também quero estar nesse momento orando para estar trazendo a Tua palavra, Pai. Pai, aqui está um tema, Senhor, um tema muito poderoso, Pai, e que nós temos a responsabilidade, Pai, de pregar a Tua palavra como ela deve ser pregada. Muitos profetas foram apedrejados, Senhor, aleluia, porque falaram a verdade. Mas que eu possa nessa noite, Pai, aleluia, ser como os Teus profetas, que morreram falando a verdade, ó Pai, e aleluia, eles não recuaram, Pai, eles não deixaram de pregar a Tua palavra por medo, meu Pai, ou para serem políticos, Pai, para agradar pessoas, ó Pai. Por isso eu te peço, me revista do Teu Espírito Santo nesta noite, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas sim do Teu Santo Espírito, e que esse tema, Pai, todos nós possamos meditar nesse tema tão forte, Pai, aleluia, tão poderoso, aleluia, onde muitas pessoas, Pai, até mesmo cristãos, são ignorantes, Pai, com esse tema, mas nós queremos aqui trazer clareza, Pai. Aleluia, glórias a Deus. O destino daqueles que Te honram, daqueles que Te amam, e o destino daqueles, aleluia, que Te rejeitam, daqueles que não Te temem, daqueles que, aleluia, não Te recebem, não Te obedecem. Que nós possamos pegar essa palavra, aleluia, e que nós possamos viver a verdadeira bênção do Senhor, que é a nossa salvação. Multiplica na vida dos Teus filhos, de cada dizimista, de cada ofertante, nesta noite, e que todos nós possamos, aleluia, ter a bênção do Senhor em nossas vidas, e que as portas permaneçam abertas para cada um dos Teus filhos, dos Teus fiéis. É que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O som tá bom para vocês aí? Tá muito alto? Tá bom? Aqui para mim fica tudo muito baixo. A pastora Camila tá ali controlando ali. Mas é porque aqui eu não tenho noção de como tá aí para vocês, tá bom? Mas tá bom, né? Então, glória a Deus. Vamos aqui para o nosso banner que traz o tema, né? Para onde vamos quando morremos? Eu queria dar mais ênfase nesse tema aqui, mas a gente sabe que é muito... temos que ser cauteloso para a gente não afrontar aqueles que ainda é ignorante, né? Ainda não conhece a palavra. A gente não pode também falar de uma forma que venha afrontar, né? Mas
Então, o Senhor me deu a sabedoria para colocar dessa forma o tema, para ficar, né, causar uma curiosidade, mas sem afrontar, não é verdade? Para onde vamos quando morremos? Então, vamos aprender sobre esse tema nessa noite. Já vamos adiantar aqui. Estou correndo, pessoal, que eu quero apresentar para vocês um vídeo hoje. Então, eu estou correndo aqui. É um vídeo dentro desse tema aí, onde vai trazer umas ilustrações para vocês, né? Tá bem complicado hoje aqui, né? Deixa eu só trocar aqui a entrada, pôr nessa aqui de trás, que vai ficar melhor. Acredito que fique melhor. Glória a Deus. Troquei a entrada aqui do monitor para ver se vai melhorar aqui. Deixa eu desligar e ligar de novo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí tem que mudar a entrada aqui, só com controle. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, vou pôr na outra aqui mesmo. Mas já vi que vai ter que ser o outro monitor mesmo. Deixaram faltando um parafuso aqui. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Problemas técnicos acontecem, né? Então a nossa introdução diz assim: a Bíblia diz que os mortos ou vão para junto de Deus ou para o tormento eterno, né? Os mortos ou vão para junto de Deus ou para o tormento. A morte não é o fim. Muitos pensam que morreu, acabou, né? Ah, eu estou preocupado com a morte. Não, morreu, acabou, tá tudo certo. Não. A morte não é o fim. Amém? A morte não é o fim. Após a morte, ficamos separados dos nossos corpos mortais, mas continuamos a existir como indivíduos. Tá? A morte ela é nada mais, nada menos do que uma separação da alma e desse corpo terreno. O corpo terreno se separa da alma que continua viva. O corpo é sepultado, entra em decomposição, né? E a alma continua. Então, muitas pessoas não se preocupam com a morte porque elas pensam que morreu, acabou. Morreu a matéria. Mas a essência do ser humano, que é a alma, ela não morre, né? Então nós vamos entender também sobre as divisões da alma e do espírito, né? O que é o espírito, a dimensão do espírito, da alma, né? O que é que acontece, o que é que elas fazem, aonde cada um atua, né? O espírito atua na dimensão espiritual e a alma, ela atua ali na área das emoções, né? Emoções, desejos, né? Vontades. Então, quando morremos, os nossos corpos físicos se deterioram e o nosso espírito volta para Deus. Como diz aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Tá? Então o espírito, tanto do ímpio como do cristão, que é nada mais, nada menos do que o fôlego de vida, quando aqui no versículo está falando aqui, né? O corpo voltará ao pó de onde veio, porque Deus, quando criou o homem, ele fez ali do pó da terra um boneco, né, com o pó da terra, e depois desse boneco pronto, o que é que o Senhor fez? Ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida. E é aí onde entra o espírito. Deus fez o boneco do pó da terra e lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida.
Então, quando a pessoa morre, o espírito, que é a vida, o fôlego de vida, né, volta para Deus, que o deu quando a criança, né, o embrião lá começa a ser gerado ali no ventre da mãe, já tem um coraçãozinho batendo ali o espírito de vida já está ali. O espírito de vida daquela pessoa que Deus deu está ali. Quando a criança morre, o espírito volta para Deus. E a matéria volta para o pó, em terra, sepultado, entra em decomposição, enfim. Só que essa mesma matéria, essa carne, esse corpo que, né, é sepultado, entra em decomposição, ele ainda vai ressuscitar para se unir à sua alma. Vai se unir à sua alma e aguardar o juízo de Deus, a ressurreição e o juízo de Deus. Juízo para os cristãos, para galardão, o julgamento para galardão, cada um vai ter um galardão diferente, uma recompensa diferente pelo que foi feito, né? E o ímpio, ele vai ter um julgamento também, vai ressuscitar também para o julgamento dos seus pecados, para o julgamento dos seus pecados. Amém, igreja? Mas a alma, né? Mas a alma, que é a parte de nós que tem a personalidade, os sentimentos e as vontades, continua a existir, à espera da ressurreição e do juízo final. Na ressurreição, todos voltarão aos seus corpos para serem julgados. Amém, igreja? Vocês estão entendendo isso? Então, em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31, Jesus conta uma história que explica o que acontece com os salvos e com os que rejeitam a Deus. Uns vivem em paz eterna e outros em tormento eterno. Amém? Em Lucas, vamos ver a passagem aqui em Lucas 16, que fala ali do rico e o Lázaro, né? Passagem muito conhecida. E nós vamos estar meditando nessa passagem aqui. Que diz assim, versículo 19 em diante diz assim. Aqui são palavras de Jesus contando essa parábola, tá? Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome, né? Matar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. O rico, né? Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro. Viu Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, o rico, né? Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Tá? Vamos aqui para o próximo banner para a gente dar continuidade. Lemos até o 25. Vamos dar continuidade aqui no 26. Em diante até o 31. E aí, Abraão continua dizendo, né? Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem
atravessar daqui até você não podem, como também os que daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Desde que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Olha isso. Mas Abraão respondeu. Por aqui vocês veem que não tem como os mortos ter contato com os vivos, né? Não tem como os mortos ter contato com os vivos e nem os vivos ter contato com os mortos, né? Aí no 30, cadê? Mas Abraão respondeu, aí no 29 Abraão diz assim: mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés, a Bíblia. Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Muito forte isso, né? Você vê que a oportunidade enquanto a pessoa está viva para confessar com a sua boca. Morreu, não tem esse negócio de missa do 7º dia, né? Para remissão dos... Acabou, morreu, acabou. Agora é o dia do juízo. Segue o juízo, né? Aí no 30 ele diz: só isso não basta. Só isso não basta, pai Abraão. Ele diz que só a lei de Moisés e o livro dos profetas, né? Ele diz: só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico: porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, nem os profetas não crerão mesmo que alguém ressuscite. Muito forte, né? Então, igreja, essa parábola aqui, né? A gente percebe que aquele rico estava ali, né? Percebe que o rico ele conhecia a palavra, tanto que ele conheceu o pai Abraão, né? Ele conhecia ali ele conheceu o pai Abraão, mas ele não, como muitas pessoas conhecem a palavra, mas não se atenta a viver a palavra, né? Estão mais preocupada com o dinheiro, estão mais preocupada com a comida, estão mais preocupada com seus diplomas, com o mundo, estão preocupadas com o mundo. Aquele homem fazia festas, grandes festas, usava roupas caras, convidava amigos e dava festa. Quantas pessoas se preocupam só com isso, né? Mas não estão preocupadas com Deus, não estão preocupadas no dia da sua morte. Para onde ela vai no dia da sua morte? Elas não estão preocupadas. Elas querem muito viver o agora. Eles querem viver o prazer de agora. Eles querem viver as maravilhas, delícias que o mundo oferece, né? Mas elas não estão preocupadas com o que vai acontecer depois da morte. Depois que o corpo se separar da alma, ou a alma se separar do corpo. Não é verdade? Mas Jesus falou essa parábola aqui para que as pessoas se atentem. Não se atentem para os prazeres desse mundo, os prazeres da carne. Aquele homem pobre, né? A Bíblia diz que era um mendigo, né? Ele estava ali desprovido de luxos, né? Dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, dos prazeres da nossa natureza humana. Estava ali desprendido. Mas quando ele morreu, a Bíblia diz que os anjos acolheram. Talvez ele não teve um sepultamento. Não tinha quem sepultasse ele, desse para ele um sepultamento digno. Mas os anjos, né? Os anjos veio recolher, né? Aleluias, louvado seja Deus. E aquele homem rico, eu acredito que ele teve ali, né, todo um sepultamento, né, com pessoas, né,
influentes, né? Mas o que adiantou? Para onde ele foi? Para o tormento, para o fogo eterno. Mas o pobre estava lá ao lado de Abraão, né? Então vamos aqui para o quarto banner, para a gente trazer aqui um resumo do que nós aprendemos, né, com essa passagem do rico e do Lázaro, né? Amém, Miguel? Então nós aprendemos aqui o que nessa passagem? Que os salvos, aqui nós vamos falar da diferença dos salvos, né, e dos que rejeitaram a Deus, né? Os salvos aguardam, após a morte, eles aguardam a ressurreição em paz com Jesus no paraíso, né? Assim como um ladrão da cruz, né? Um zombava de Deus: se tu és o filho de Deus, desce daqui, salva a ti, salva, né? Salva nós e salva a ti mesmo, né? Enquanto outro falou: Senhor, tu não fez nada para estar aí, mas eu sim mereço estar aqui e tudo e tal. Quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, os salvos aguardam a ressurreição em paz com Jesus, ressuscitarão e receberão corpos gloriosos, né? Glorificados, corpos agora imortais, né? E serão julgados para receber recompensas. Morarão por toda a eternidade com Deus. Esse é o fim dos salvos, o que acontece com os salvos. E os que rejeitam, né, os que rejeitaram a Deus, aguardam a ressurreição em tormento, ressuscitarão, mas a Bíblia, você vê que a Bíblia fala que nós receberemos corpos glorificados, mas aqueles que rejeitaram a Deus, a Bíblia nem fala como vai ser os corpos dele, né, o corpo deles. Ressuscitarão, mas a Bíblia não diz como serão seus corpos, né? Serão julgados para a condenação de seus pecados. Serão lançados no lago de fogo eterno. Muito forte, né, igreja? Que Deus tenha misericórdia da nossa parentela, que Deus tenha misericórdia, né, dos nossos filhos, que muitas vezes se desviam do caminho de Deus e procuram os prazeres do mundo, né? Que Deus tenha misericórdia. Aqui em Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que já tiveram, muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo, uns para a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Amém, igreja? Mas todos ressuscitarão. A vida, quando fala ressuscitarão, é o corpo físico, viu, igreja? Porque a alma, como vocês aprenderam aqui, a alma permanece, né? Aguardando ali a ressurreição. Que Deus é tão maravilhoso, Ele poderia, né? Ele poderia ali julgar só a alma, né? Mas ele é tão poderoso que Ele quer dar essa honra do corpo também ser glorificado, né? A pessoa que teve doente, né? Que morreu de alguma doença aqui na terra, ou quem sabe o aleijado, ou, né? A pessoa deficiente, sem braço, sem perna, né? Deus, Ele também quer honrar o seu corpo físico. Afinal, nós buscamos se santificar nossas vidas. Buscamos santificar esse corpo, né? Esse corpo físico nós buscamos santificar, né? Então Deus, Ele também, por Ele ver o esforço que a gente faz para se santificar, Ele quer que esse corpo físico também ressuscite para ser glorificado. Agora tem um corpo glorificado. Olha que como Ele Deus é um Deus de honra, igreja. Deus é um Deus de honra. O prazer dele é de honrar. O prazer de Deus é de honrar as pessoas. Bastava Ele salvar sua alma, né? Mas Ele
A alma já, a carne já foi lá, já entrou em decomposição. Não, ele faz aquele corpo ressuscitar, igreja. Assim como foi no vale de ossos secos, né? Que é Ezequiel, né? Que viu o vale de ossos secos, né? Assim como ele mandou dar ordem ao vale, né? O vale de ossos secos, né? Para que deem vida, né? E os ossos, talvez a bacia, o fêmur do outro estava lá separado. Deus faz se juntar tudo. Deus faz voltar tudo de novo. Ele é Deus, igreja. Não temos que tentar entender o poder de Deus, não. Só aceitar e crer no poder dele. Não é verdade? Vamos para o quinto banner aqui. Então vocês entenderam aqui o que acontece com aqueles que são salvos e aqueles que rejeitam a Deus, né? Para onde vamos, né? Agora nós vamos falar um pouco aqui sobre a divisão, né? Que em muitas religiões as pessoas têm, em outras religiões têm visões diferentes, né? Muitos dizem que alma e espírito é a mesma coisa, mas não é. São parecidos, né? Porque envolve o mundo espiritual, né? A alma é algo que nós não podemos ver a alma. Nós não podemos ver a alma da pessoa, né? Então, é algo que não é físico. A alma não é físico. Mas existe uma diferença da alma e do espírito. Então, vamos falar aqui em termos mais detalhados, né? Sobre a alma. Então, a alma representa a parte individualizada do ser humano, né? Incluindo suas emoções, pensamentos, memória e desejos. É o que diferencia um indivíduo do outro e o que, de acordo com as escrituras, persistem após a morte. Então vocês entenderam aí a alma? Quando você sente dor, quando você, né, tem pensamentos, emoções, desejos, vontades, né? Tudo isso é a sua alma, é porque você tem uma alma. Então é nessa dimensão que a alma trabalha. Você sente tudo que envolve o mundo físico, você sente na alma. Percebe? Sofrimentos, alegrias, dores, prazeres, alma, que envolve o mundo físico. Agora, quando se trata do espírito, aí agora já não é mais, o envolvimento não é mais, a dimensão não é mais essa dimensão terrena, né, do mundo. Quando se trata do espírito, se trata da dimensão espiritual. Tremendo isso aqui, né? Onde nós temos a conexão, temos a capacidade de se conectar com Deus. Nós só conseguimos se conectar com Deus porque temos um espírito. Certo? Então o espírito é a dimensão mais profunda e essencial do ser humano, muitas vezes associada à sua conexão com o divino, né, com Deus. A intuição, a consciência e a capacidade de transcendência, né? Nós conseguimos, né, como se fosse um portal, nós conseguimos entrar no mundo espiritual, né? Quando nós buscamos a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos entrar na dimensão espiritual, né? Porque nós temos um espírito. E nós cristãos, o que é que acontece? Porque a gente prega, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se une ao nosso espírito e o Espírito Santo, ele nos influencia a fazer as coisas certas. Ele nos traz a consciência do que é certo e do que é errado. Tudo isso, o Espírito Santo ele tem a influência no ser humano, porque o ser humano também tem um espírito. Então, Deus, ele fez o ser humano com um espírito justamente proposital para que nós pudéssemos se conectar com Deus. Mas
quando esse espírito, o espírito do homem, não está conectado com Deus, é como se o espírito do homem estivesse morto. Aí é onde a gente diz que está morto espiritualmente. Quando nós aceitamos Jesus, né, nos batizamos, nós ressuscitamos em Cristo. Ressuscitar o que, Vanildo? Se eu não morri, ressuscitar o espírito que morreu desde Adão, né? Deus disse para Adão: não comei da árvore do meio do jardim, não comerás. No dia que comerá, morrerá, né? Porque no dia que comer, morrerá. Foi essa morte espiritual. Perde a conexão com Deus e a pessoa fica desligado, né, dessa conexão. A pessoa fica ignorante quando se trata do mundo espiritual. A pessoa fica ignorante, entendeu? Porque o espírito da pessoa está morto. A pessoa precisa aceitar a Cristo para esse espírito ressuscitar. Ô pastor Evanildo, mas aí agora o homem ele está livre de receber espíritos ou influências espirituais malignas? Não, ele não está. Ele está desconectado com Deus, e uma vez que você está desconectado com Deus, agora o mundo espiritual pode te atingir. Estamos vulneráveis, né, aos espíritos malignos quando não estamos conectados com Deus. Amém, igreja? Vocês conseguem entender isso? Porque o espírito da pessoa está morto. Então, o espírito maligno ele tem abertura para tomar a pessoa por causa dessa falta de conexão com Deus, por causa desse desligamento com Deus. Aí agora os espíritos malignos ele consegue ter acesso, influências na vida do ser humano. Amém, igreja? Então, vocês entenderam aqui que a alma ela representa a parte individualizada do ser humano, incluindo as suas emoções, pensamentos, memória, desejos, né? E isso é o que define a diferença de um indivíduo para o outro, né? De acordo com a Escritura, essa alma persiste após a morte. E o espírito é a dimensão mais profunda e essencial do ser humano, muitas vezes associada à sua conexão com Deus, né? A intuição, a consciência e a capacidade de transcendência, de compreender as coisas de Deus. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim, o apóstolo Paulo diz aqui, né, aos Tessalonicenses, em sua primeira carta ele diz: que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam plenamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito. Aí ele cita as três dimensões do ser humano, ó. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, nós somos tripartidos. O ser humano, ele é tripartido. E Deus, ele é triuno. Então, somos semelhantes a Deus. Nós somos criados, né, por três elementos: corpo, alma e espírito. E Deus também, ele, como criador, Deus, ele é Pai, ele é Espírito, e materialmente, ele é Jesus, que viveu na carne como nós. Deus, ele também teve um corpo, que é o corpo de Jesus. Amém, igreja? Então, vamos, em seguida agora nós vamos ver um vídeo que traz algumas ilustrações dentro desse tema aqui, que vai nos ajudar ainda a ter um discernimento ainda maior de tudo que nós estudamos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Vamos soltar o vídeo aqui. Glória a Deus. O que ocorre após a morte? A alma humana segue diretamente para a eternidade? Ou será que a alma adormece com o corpo até o dia da ressurreição? Vamos explorar isso hoje, conforme o que a Bíblia diz. Seja bem-vindo.
Me chamou a atenção que alguns irmãos ficam confusos quando abordamos o tema sobre para onde vai a alma de uma pessoa quando ela morre. Por isso, decidi fazer este vídeo para esclarecer melhor essa questão. Primeiramente, é importante esclarecer que existe ressurreição dos mortos. A Bíblia nos ensina que um dia, quando a igreja for arrebatada ao céu e formos transformados no ar, os corpos daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e juntos conosco irão para o céu para estarem com o Senhor. Paulo disse que se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Portanto, os corpos dos mortos ressuscitarão um dia. A questão está exatamente aqui. O que acontece com a alma do homem ao morrer? Será que ela adormece junto com o corpo e nada sabe até o dia da ressurreição? Ou será que a alma é imortal e vai diretamente para a eternidade? Muitos que defendem a doutrina de que a alma adormece se confundem com passagens que descrevem a morte como um sono. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 diz: "Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança." Há também passagens como em Atos 7, onde Estevão, ao ser apedrejado, entregou o espírito e adormeceu. Mas quando a Bíblia fala da morte como um sono, refere-se ao corpo, não à alma. Somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo, conforme a Bíblia ensina. E ela denomina a morte do cristão como um sono, porque temos a esperança de que nossos corpos ressuscitarão algum dia. Nosso corpo morre e se torna pó, mas a alma é imortal e transcende a morte do corpo. Quando a Bíblia diz em Ezequiel que a alma que pecar morrerá, é preciso ler o contexto para entender que Deus está usando a palavra alma para se referir à vida da pessoa, não estabelecendo uma doutrina de que a alma cessa quando o corpo morre. Jesus narrou a história ou parábola do rico e Lázaro, demonstrando que, embora o corpo adormeça, a alma não morre, mas passa para a eternidade. Alguns podem argumentar que o rico e Lázaro não foi uma história real, mas uma parábola ou ilustração de Jesus. Eu acredito que foi uma história real, mas mesmo que fosse uma parábola, Jesus sempre usou exemplos de coisas reais e conhecidas pelas pessoas para ensinar. Seus exemplos sempre se baseavam em ilustrações da vida real. Se Jesus usasse como ilustração algo que as pessoas desconhecem ou que não é real, então qual seria o sentido de usar uma parábola para ensinar? Jesus não poderia ter inventado que houvesse uma vez um seio de Abraão ou que as almas fossem para a eternidade após morrer. Jesus também falou a um dos 5 irmãos que o rico tinha na terra, enquanto a alma deste desafortunado estava no inferno. Ele está usando uma história ou exemplo do que realmente acontece quando alguém morre para ensinar. Observe que nesta parábola ou história, Jesus diz que ambos morreram e foram sepultados, mas suas almas não morreram nem foram aniquiladas, e sim foram para a eternidade. O pecador foi para um lugar de tormento, onde havia fogo constante, e o justo, Lázaro, foi para uma parte do Senhor chamada paraíso. Note também, quando Lázaro morreu, anjos vieram levar sua alma ao seio de Abraão. Meu amigo, Jesus nos deu aqui um ensinamento sobre o que realmente acontece no mundo espiritual quando uma pessoa morre. O corpo vai ao pó, claro, mas a alma vai para um dos 2 destinos eternos. O apóstolo Paulo entendia claramente que quando um cristão morre, sua alma passa a estar na presença do Senhor. Por isso, ele chamou a morte de ganho. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Ele sabia que se nossa morada terrestre, este tabernáculo, se desfizesse, teríamos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Filipenses expressou que tinha o desejo de partir, ou seja, de morrer, para ir para o céu. Assim o expressou dizendo: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo também disse que preferiria estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Meus irmãos, Paulo estava convencido de que se ele morresse, instantaneamente sua alma passaria a estar no paraíso celestial com Cristo. Mas não só Paulo sabia essa verdade absoluta, também Pedro, em sua segunda carta, deixou claro que Deus lhe havia revelado que ele iria morrer em breve e que iria deixar o corpo para estar na sua presença. Ele descreveu a morte como deixar este corpo, porque, como já sabemos, a alma irá para o céu. A história do ladrão arrependido na cruz é outro dos muitos exemplos que existem. Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje mencionado não foi uma mentira nem uma maneira de dizer. Jesus lhe disse claramente que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Também no Salmo 16, referindo-se a Jesus, o salmista disse: pois não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Este versículo profético comprovava que Deus não permitiria que a alma de Jesus ficasse no Sheol, nem que seu corpo se decomponha, pois estava profetizado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Em Hebreus 11, fala-se muito sobre eles, os heróis da fé, lembrando de suas conquistas em nome do Senhor. No capítulo seguinte, sob o mesmo contexto, eles são identificados como uma grande nuvem de testemunhas que temos no presente. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, falando no presente, dando a entender que eles ainda vivem. E alguns versículos depois, diz que nos aproximamos do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a festiva reunião de milhares de anjos, a assembleia dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Assim, é excessivamente evidente que no céu estão hoje as almas daqueles irmãos nossos que já morreram fisicamente. Por último, quero responder a uma das maiores dúvidas que alguns têm sobre todo este tema. Eles questionam: se haverá ressurreição dos mortos, como podem as almas estar no céu, se vão ressuscitar? Estão no céu ou estão enterradas na terra? Perguntam eles. A resposta está no mesmo trecho de Tessalonicenses que fala sobre a ressurreição dos mortos. Diz-se que, quando Cristo retornar nas nuvens, também trará com ele os mortos em Cristo. Este versículo derruba completamente as teorias do sono da alma, ou de que a alma se aniquila. Aqui se ensina que Jesus virá pelas almas dos que morreram como cristãos do céu às nuvens, e essas almas virão e reivindicarão seus corpos, e serão ressuscitados incorruptíveis. O espiritual se unirá ao físico para agora receber um corpo glorificado. Alguns também poderiam perguntar: para que serve a ressurreição se essas almas estão no céu? A resposta é que Deus prometeu redenção não apenas para a nossa alma, mas também para nosso corpo. Por isso Cristo ressuscitou, para que nossos corpos também sejam um dia revestidos de glória. Estimados irmãos, há um vasto arsenal de evidência bíblica sobre as doutrinas de que a alma vai para o destino eterno. Quando uma pessoa ímpia morre, sua alma vai diretamente para o inferno, onde é atormentada até depois do milênio, quando seus corpos serão ressuscitados para serem julgados por Deus. Eles serão mostrados com evidência porque estão condenados e então serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Por outro lado, quando um cristão morre, sua alma não fica no sepulcro, mas vai diretamente estar na presença do Senhor. Ele conhece os que são seus e estão inscritos no livro da vida.
Um dia, essas almas dos cristãos que estão agora mesmo no céu virão com Cristo nas nuvens e tomarão seus corpos ressuscitados, transformados no ar, junto com nós, os cristãos que estiverem vivos para esse dia. Se ao refletir sobre estas palavras, você sente o chamado para iniciar ou reavivar seu relacionamento com Cristo, convido-o a expressar esse desejo. Deixe um comentário abaixo com a afirmação: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa simples declaração marca o início de uma jornada maravilhosa rumo à plenitude espiritual e à comunhão íntima com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo que fortalece a fé e equipa os crentes para a vitória em Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, igreja, que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados, receberão um corpo glorificado, né? Mas o ímpio, ele ainda vai ressuscitar só na segunda vinda do Senhor, depois do milênio. Isso significa que eles vão estar sofrendo tudo isso. Os que morreram com Cristo vão ressuscitar. A alma já está no paraíso com Ele e os seus corpos vão ressuscitar primeiro, né? E o ímpio, enquanto o ímpio vai demorar muito, né? Aqueles que rejeitaram o Senhor, eles vão estar no tormento eterno até o dia do julgamento, que vai ser ainda depois do milênio, onde o Senhor vai governar, né? Então, que nós possamos orar, amém, igreja? Que nós possamos ter amor e orar por aqueles que nós temos apreço e por toda a humanidade, né, igreja? Não temos que querer a salvação só daqueles da nossa parentela, daqueles mais próximos, que nós temos amor pela humanidade, amém, igreja? Que nós temos amor pela humanidade, em nome do Senhor Jesus. Não vou orar pela palavra, porque vou estar orando pelos os elementos, vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, e aí vou estar orando pelos elementos da Santa Ceia, e aí depois da Santa Ceia eu oro agradecendo pela Santa Ceia e também pela palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? A pastora Camila já trouxe aqui os elementos. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29. Você que está online também, prepare aí o seu pão, o seu suco de uva, para estar participando conosco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29 diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém, igreja? A gente sempre pede que... deixa eu baixar, tá um pouco alto, né?
A gente sempre pede para a igreja se santificar, igreja, né? Para a Santa Ceia, não só para a Santa Ceia, mas principalmente para a Santa Ceia, né? Porque quando nós tomamos a Santa Ceia de qualquer jeito, sem ter consciência de que precisa se consertar com Deus, que precisa pedir perdão a Deus, né? Mas não aquele perdão que pede perdão e continua fazendo, não, aquele perdão sincero. Nós estamos tomando Santa Ceia para a nossa própria condenação. Aí a pessoa pensa assim, tá lá, né, no pecado, aí fala, mas eu tomo até Santa Ceia. Tá tomando para a sua própria condenação. Ah, mas eu tomo Santa Ceia e eu estou em pecado, mas eu nunca morri. Tá bom. Mas isso vem maldições, isso vem enfermidade, vem muitas coisas, vem muitas maldições na vida da pessoa, porque a pessoa está participando do corpo e do sangue do Senhor de forma indigna. Amém? O corpo e o sangue do Senhor é algo puro, santificado. Nós não podemos receber o corpo e o sangue do Senhor de qualquer maneira. Amém, igreja? Que nós possamos santificar as nossas vidas. Aquele que reconhece que não é digno de tomar Santa Ceia, é melhor que não tome, do que tomar para a sua própria condenação. Quando eu tomo debaixo da bênção do Senhor, né, arrependido, se santificando, eu estou, de fato, renovando a nossa aliança com o Senhor. Mas quando não é feito desta forma, dentro da santidade, do arrependimento, ela não é uma renovação, ela é uma condenação, se torna uma condenação para o nosso próprio corpo. Amém, igreja? Então que nós não venhamos banalizar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, quero nesse momento estar orando pelos elementos. Vou tomar um pouco de água aqui. Glória a Deus. Vamos estar orando pelos elementos e vamos estar dando continuidade em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estão aqui, Senhor, nas minhas mãos o pão que representa o teu corpo, também este suco de uva, Pai, que representa o sangue do Senhor. E assim como o Senhor deu graças, Pai, nós também damos graças, Senhor, por esse pão, por esse suco de uva, e que nós possamos, Pai, nesse momento consagrar a Ti esses produtos, esses elementos, e que no momento, Pai, que nós comermos deste pão, bebermos desse cálice, nós estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que nós possamos tomar o cálice do Senhor de forma digna, reconhecendo que somos pecadores, lavado e remido no sangue do Senhor, e que nós possamos, Pai, participar da ceia do Senhor, comer do pão e do sangue do Senhor, não para a nossa condenação, mas sim para renovarmos a nossa aliança contigo, Pai. Por isso eu te peço, Pai, abençoa este pão, abençoa este cálice, e que nós possamos, neste momento agora, participar do corpo e do sangue do Senhor, renovando a nossa aliança mais uma vez contigo, e termos mais um mês abençoado na tua presença, e cada vez mais forte, cada vez mais santificado, e cada vez mais perto de ti, mais perto do céu. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Pastora Camila, por favor, distribua os elementos. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Você que está em casa, já deixa aí o seu pão preparado. Glórias a Deus. Na ordem o pão, depois o cálice. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui a parte B do versículo 24. Todos estão com o pão na mão, né? Vamos ler a parte B do versículo 24, que diz assim: Isto é o meu corpo
que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam o pão em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos também, todos com o cálice na mão, vamos ler aqui também a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos bebam o cálice em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Agora, Senhor, aleluia, santificado em Ti, fortalecidos em Ti, Senhor, como igreja, Pai. Aleluia. E queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer por mais um mês, renovando a nossa aliança com o Senhor. Que nós possamos anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Morte que nos trouxe a vida, Pai. Morte que nos trouxe salvação. Que nós possamos anunciar para o mundo a morte do Senhor, o verdadeiro significado da morte do Senhor. Que nós possamos ganhar outras vidas para Ti, ó Pai. E que tenhamos um mês abençoado na Tua presença. Pai, queremos também Te agradecer por esta palavra poderosa, Pai. Que não venhamos, Pai, aleluia, se preocupar, aleluia, com a carne, se preocupar, meu Pai, com a vida terrena e esquecer, Pai, da nossa vida espiritual. Que nós não venhamos esquecer, meu Pai, da nossa alma, do destino da nossa alma, Pai. Tenha misericórdia de nós. A Tua palavra diz que a nossa maior bênção, Pai, é a nossa salvação, Pai. É a morar na eternidade contigo, meu Pai. E muitas vezes esquecemos, Pai, e nos apegamos às coisas deste mundo. Nos apegamos às coisas, Pai, aleluia, que são perecíveis, coisas que não podemos levar, ó Pai. Então tenha misericórdia de nós e que esta palavra esteja cravada em nossos corações e que nós possamos lembrar, Pai, aleluia, glórias a Deus, do dia do juízo. Possamos lembrar, meu Pai, que um dia o Senhor virá buscar a Tua igreja. Que nós possamos lembrar, meu Pai, que o dia de amanhã não nos pertence, Pai, e no dia de amanhã nós podemos partir deste mundo, aleluia, glórias a Deus, e estar contigo, ou estar, meu Pai, aleluia, no lugar do tormento eterno, meu Pai. E que nós possamos temer, meu Pai, esta palavra, e que nós possamos estar guardados em Ti, e que naquele grande dia, no dia que partirmos desta vida para outra vida, nós possamos encontrar contigo e que nós possamos viver eternamente contigo para todo sempre. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Aplaudo o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então quero estar dando já os avisos aqui. Glórias a Deus. Na terça-feira, pastora Camila, na quarta, né? Quarta-feira, quarta da bênção presencial e online. E no domingo estaremos aqui com o culto da família às 19 horas, culto presencial e online para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos estar orando, fazendo a oração final e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos Te agradecer, Pai, por mais um culto. Te agradecer, Senhor, pela presença de cada irmão e cada irmã que se fez presente nessa noite, tanto no presencial como no online. Também desta pessoa, Pai, que está ouvindo esta gravação agora, que ouviu este culto até agora.
que o Senhor possa, Pai, abençoar o dia desta pessoa, a noite dessa pessoa, aleluia, que essa pessoa tenha, todos nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, um mês abençoado na Tua presença, e que nós possamos nos santificar, Pai, que nós possamos nos santificar para encontrar contigo, para receber do Senhor o galardão, aleluia, glórias a Deus, que possamos ser julgados por Ti, meu Pai, não para condenação, mas para receber o nosso galardão, ó Pai, que nós possamos santificar as nossas vidas e ter uma semana e um mês, mais um mês abençoado para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, que o Senhor possa repreender o terror noturno, Senhor, e possamos, aleluia, estar guardados e protegidos com o Teu poder, com a Tua graça, com o Seu amor. Guarda a nossa casa, os nossos bens, nossos filhos, tudo que leva ao nosso nome, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Mais só um aviso aqui, os irmãos fiquem atentos que ainda hoje à noite eu vou estar falando de uma campanha que nós vamos estar fazendo, e eu quero lançar o apelo para a igreja também, fazer também essa campanha de jejum comigo, tá bom, meus irmãos? Então fiquem atentos no grupo que ainda hoje eu vou estar falando para os irmãos dessa campanha, em nome do Senhor Jesus. Todos com suas mãos estendidas, recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.